Graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para você que me assiste nesse momento. Bem-vindo ao canal da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Peabody, Massachusetts, nos Estados Unidos. Se você não me conhece, eu sou o pastor Douglas Couto. E este ano eu quero ajudar você a ler a Bíblia toda em um ano. Amém? Se é a sua primeira vez no canal, te convido a se inscrever no canal, acionar o sininho, dar um like no vídeo, compartilhar este vídeo nos seus grupos de WhatsApp, nas redes sociais. Nós estamos lendo a palavra do Senhor aqui todos os dias, em ordem cronológica, e isto é importantíssimo para todos aqueles que querem crescer na fé. Então, vamos compartilhar este conteúdo. Nós compartilhamos tantas coisas, não é verdade? E agora nós temos a oportunidade de compartilhar a palavra do Senhor. Então, eu te convido a fazer isso. Vamos compartilhar nas redes sociais e nos grupos de WhatsApp e tudo mais, que isso vai ajudar mais pessoas a virem a ler a Bíblia conosco. Às vezes, a única coisa que a pessoa precisa é um pouco de encorajamento. E aí, quando encontra um conteúdo desta forma, pode ser o encorajamento que aquela pessoa precisa para assumir um compromisso e ler a Bíblia, ler a palavra do Senhor todos os dias e, portanto, ser edificado. Então, se é a sua primeira vez no canal, muito bem-vindo. É uma honra ter você aqui conosco. E vamos à leitura de hoje. Hoje é 17 de janeiro. Os primeiros anos de José. Seguindo esse relato basicamente genealógico da família de Esaú, o registro de Gênesis se concentra com mais detalhes em Jacó e seus descendentes, pois é por meio dos descendentes de Jacó, agora chamados de Israel, que as bênçãos prometidas virão. Assumindo um papel de liderança na saga contínua está o filho de Israel, José. O carinho especial de Israel por José e talvez a própria atitude de José levaram à inveja e ao ódio dos irmãos de José. O comportamento dos irmãos em relação a José e a seu próprio pai dificilmente é digno das posições importantes que mais tarde ocuparão como cabeças das tribos que juntas formam a nação do povo de Deus. Gênesis capítulo 37. José e seus irmãos. Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Quando José tinha 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais José do que todos os seus outros filhos, porque era filho da sua velhice, e mandou fazer para ele uma túnica talar de mangas compridas. Quando os seus irmãos viram que o pai o amava mais do que todos os outros filhos, odiaram-no e já não podiam falar com ele de forma pacífica. José teve um sonho e o contou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Ele lhes disse: peço que ouçam o sonho que tive. Sonhei que estávamos amarrando feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, enquanto os feixes de vocês o rodeavam e se inclinavam diante do meu. Então os irmãos lhe disseram: você pensa que vai mesmo reinar sobre nós? Pensa que realmente dominará sobre nós? E com isso o odiavam ainda mais, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. José teve ainda outro sonho, que ele contou aos seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Quando José contou esse sonho ao pai e aos seus irmãos, o pai o repreendeu, dizendo: que sonho é esse que você teve? Você está querendo dizer que eu, a sua mãe e os seus irmãos iremos e nos inclinaremos até o chão diante de você? Os irmãos tinham inveja dele. O pai, no entanto, guardou aquilo no coração. Como os irmãos foram apacentar o rebanho do pai em Siquém, Israel perguntou a José: os seus irmãos não estão apacentando o rebanho em Siquém? Venha, pois, vou mandar você até eles. José respondeu: eis-me aqui. Israel continuou: vá agora e veja se está tudo bem com os seus irmãos e com o rebanho, e traga-me notícias. Assim o enviou do vale de Hebrom, e ele foi a Siquém. E um homem encontrou José, que andava errante pelo campo, e lhe perguntou: o que você está procurando? Ele respondeu:
Estou procurando os meus irmãos. Por favor, pode me dizer onde eles estão apacentando o rebanho? O homem respondeu: foram embora daqui. Ouvi quando disseram: vamos a Dotã. Então José seguiu atrás dos irmãos e os encontrou em Dotã. De longe eles o viram e, antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. Disseram uns aos outros: lá vem o grande sonhador. Venham, pois, agora, vamos matá-lo e jogar o corpo numa destas cisternas. Diremos que um animal selvagem o devorou. Vejamos em que vão dar os sonhos dele. Mas Rúben, ouvindo isso, livrou-o da mão deles e disse: não lhe tiremos a vida. Rúben disse mais: não derramem sangue. Joguem o rapaz naquela cisterna que está no deserto e não lhe façam mal. Rúben disse isto para o livrar deles, a fim de levá-lo de volta ao pai. Mas logo que José chegou a seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia, e o jogaram na cisterna. A cisterna estava vazia, sem água. Depois sentaram-se para comer. Levantando os olhos, viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam especiarias, bálsamo e mirra, que levavam para o Egito. Então Judá disse aos irmãos: o que vamos ganhar se matarmos o nosso irmão e depois escondermos a sua morte? Venham, vamos vendê-los aos ismaelitas. Não lhe façamos mal, pois é nosso irmão, é do nosso sangue. Seus irmãos concordaram. E quando os mercadores midianitas passaram, os irmãos de José o tiraram da cisterna e o venderam aos ismaelitas por 20 moedas de prata. E os ismaelitas levaram José para o Egito. Quando Rúben voltou à cisterna, eis que José não estava nela. Então rasgou as suas roupas. E voltando aos seus irmãos, disse: o rapaz não está mais lá. E agora, o que eu vou fazer? Então pegaram a túnica de José, mataram um bode e molharam a túnica no sangue. E enviaram a túnica de mangas compridas ao pai com este recado: achamos isto, veja se é ou não a túnica de seu filho. Ele a reconheceu e disse: é a túnica do meu filho. Um animal selvagem o devorou. Certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas roupas, vestiu-se de pano de saco e lamentou o filho durante muitos dias. Todos os seus filhos e todas as suas filhas vieram para o consolar. Ele, porém, recusou ser consolado e disse: chorando, descerei à sepultura para junto do meu filho. E continuou a chorar pelo filho. Enquanto isso, no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. Judá e Tamar. Quando José se torna escravo em uma casa egípcia, uma história fascinante está se desenrolando em Canaã, envolvendo Judá, um dos filhos de Israel, com Lia. Trata-se do antigo costume de propriedades, bastante estranho ao pensamento moderno, em que o irmão de um homem falecido, sem filhos, se casa com a esposa do irmão para que a linhagem do irmão e também a propriedade possa continuar por uma linhagem de sucessão adequada. A desgraça vem quando Onã, um dos filhos de Judá, passa pelo ato sexual com a esposa de seu irmão, Tamar, mas propositalmente impede que qualquer filho nasça. Segue-se uma história bastante curiosa de Tamar, que resolve dar à luz um filho do próprio Judá. Gênesis 38. Judá e Tamar. Aconteceu por esse tempo que Judá se afastou de seus irmãos e se hospedou na casa de um adulamita, chamado Ira. Ali Judá viu a filha de um cananeu, chamado Sua. Ele a tomou por mulher e teve relações com ela. A mulher ficou grávida e deu à luz um filho, e Judá lhe deu o nome de Ela ficou grávida outra vez e deu à luz um filho, a quem ela deu o nome de Onã. Mais uma vez ela ficou grávida e deu à luz outro filho, a quem ela chamou de Selá. Ela estava em Quezibe quando teve. Judá tomou uma esposa para o seu primogênito. O nome dela era Tamar. No entanto, o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor,
e por isso o Senhor fez com que ele morresse. Então Judá disse a Onã: tenha relações com a mulher do seu irmão, cumpra a obrigação de cunhado e dê uma descendência ao seu irmão. Mas Onã sabia que o filho não seria considerado seu. Por isso, todas as vezes que tinha relações com a mulher de seu irmão, deixava o sêmen cair na terra, para não dar descendência a seu irmão. Isso, porém, que fazia era mal aos olhos do Senhor, e por isso fez com que também este morresse. Então Judá disse a Tamar, sua nora: continue viúva na casa de seu pai, até que Selá, meu filho, cresça. Pois Judá pensava assim: é para que não morra também este, como os seus irmãos. Assim Tamar se foi, passando a morar na casa do pai dela. Algum tempo depois, morreu a mulher de Judá, que era filha de Sua. Quando terminou o período de luto, Judá foi até onde estavam os tosqueadores de suas ovelhas, em Timna, ele e seu amigo Ira, o Adulamita. E alguém foi dizer a Tamar: eis que o seu sogro está a caminho de Timna, para tosquear as ovelhas. Então ela tirou as suas roupas de viúva e, cobrindo-se com um véu, se disfarçou e se sentou à entrada de Enaim, no caminho de Timna. Porque ela sabia que Selá já era homem e ela não lhe havia sido dada por mulher. Quando Judá a viu, pensou que se tratava de uma prostituta, pois ela havia coberto o rosto. Então se dirigiu a ela no caminho e lhe disse: venha, quero ter relações com você. Acontece que ele não sabia que ela era sua nora. Ela respondeu: o que você me dá para ter relações comigo? Ele respondeu: eu mando para você um cabrito do meu rebanho. Ela perguntou: você deixa comigo alguma garantia até mandar o cabrito? Ele respondeu: que garantia posso deixar com você? Ela disse: o seu selo, o seu cordão e o cajado que você tem na mão. Ele lhe deu os objetos, teve relações com ela e ela ficou grávida dele. Tamar se levantou e foi embora, tirou o véu e pôs outra vez as suas roupas de viúva. Judá enviou o cabrito por meio do Adulamita, seu amigo, para reaver a garantia que tinha deixado com a mulher, mas ele não a encontrou. Então o amigo de Judá perguntou aos homens daquele lugar: onde está a prostituta cultual que costumava ficar junto ao caminho de Enaim? Responderam: aqui não havia nenhuma prostituta cultual. Ele voltou a Judá e disse: não encontrei a mulher. E além disso, os homens do lugar me disseram que lá nunca houve nenhuma prostituta cultual. Judá respondeu: que ela fique com aquelas coisas para si, para que não venhamos a passar vergonha. Eis que mandei o cabrito, mas você não encontrou a mulher. Passados quase 3 meses, foram dizer a Judá: a sua nora Tamar se prostituiu, pois está grávida. Ao que Judá respondeu: tragam-na para fora, para que seja queimada. Quando a estavam trazendo para fora, ela mandou dizer ao sogro: eu estou grávida do homem a quem pertencem estas coisas. E disse mais: veja se reconhece de quem é este selo, este cordão e este cajado. Judá os reconheceu e disse: ela é mais justa do que eu, porque não a dei a Selá, meu filho. E nunca mais teve relações com ela. E aconteceu que, estando ela para dar à luz, havia gêmeos no seu ventre. Ao nascerem, um pôs a mão para fora, e a parteira, tomando-a, amarrou nela um fio amarelo, dizendo: este saiu primeiro. Mas recolhendo ele a mão, o outro nasceu primeiro. E a parteira disse: como você rompeu a saída? E lhe deram o nome de Perez. Depois nasceu o irmão, em cuja mão estava o fio vermelho, e lhe deram o nome de Zera. O aspecto mais importante dessa história, aparentemente insignificante, só virá à luz depois de muitos séculos. Naquele tempo ficará evidente que um descendente de Judá, através de Perez, se tornará o mensageiro de Deus para toda a humanidade, o Messias, Cristo Jesus. Amém? Então assim nós concluímos a leitura de hoje. Nós lemos primeiro sobre José e nós vimos ali, ele era muito amado, o mais amado pelo seu pai. Ele tinha sonhos e ele contava aqueles sonhos, e nós podemos entender, e certamente
aquela preferência do pai, juntamente com a simplicidade de José, porque eu creio que a atitude de José vinha de um lugar de simplicidade, sabe? Vinha de um coração inocente. Ele não contava aqueles sonhos para se engrandecer perante seus irmãos, para tirar onda, né, com os seus irmãos. Eu acredito que José contava aquilo por inocência, talvez acreditando até que seus irmãos iam ajudar ele a entender aquilo. Mas, infelizmente para ele, aqueles sonhos levou à traição dos seus irmãos. Nós já tínhamos visto que esses filhos de Jacó, que através deles Deus vai cumprir a promessa de abençoar todas as nações, eles são homens falhos. Eles são homens, muitos deles são homens violentos, como nós vimos Simeão e Levi, o que eles fizeram com os homens da cidade de Siquém e de Amor. E agora nós vimos outra atitude. Agora não é nem contra estranhos, não é nem contra incircuncisos, não é nem contra povos estranhos. Agora é uma atitude contra o próprio irmão deles. E isso nos lembra, e aqui José começa a tipificar o Senhor Jesus, tipificar Cristo. Porque assim como Cristo foi traído pelos seus, José também está sendo traído pelos seus. Assim como Cristo fez nada para merecer a traição, da mesma forma José fez nada para merecer a traição. Interessante também que assim como Cristo é aquele que o Pai ama, aquele que agrada ao Pai, como Deus Pai falou quando o Senhor Jesus saiu das águas batismais, aqui também o registro de Gênesis diz que Jacó amava José. Então, essas similaridades são sombras que o relato da Bíblia está deixando para nos apontar para o Senhor Jesus Cristo. Então é importante nós percebermos esses detalhes, porque isso aponta para a pessoa do Senhor Jesus. A traição de José não é à toa. E Deus trabalha através desta situação. Assim como Deus trabalhou através da morte do seu único filho na cruz, quando todos pensaram que aquilo ali era o fim, que aquilo ali era a derrota de Deus, a derrota de Cristo, Deus usou aquele momento, aquela cruz para trazer salvação para todos. E da mesma forma, tudo isso que José vai passar, nós vamos ver que vai trazer salvação para todo o Egito, isto é, não é o povo escolhido. O Egito simboliza os gentios aqui. Nós, brasileiros, né, americanos, todos nós que não temos descendência judaica, somos os gentios, fomos abençoados, fomos alcançados pela a obra redentora de Cristo na cruz. E da mesma forma José, ele vai ser usado para salvar o Egito, assim como salvar a sua própria família. E muitas nações do mundo vão ao Egito para não morrerem de fome durante aqueles 7 anos de fome. Então, irmãos, desse momento em diante que nós vamos estar lendo muito sobre José, vamos ficar atentos a esses detalhes da vida de José que apontam para o Senhor Jesus. Não quer dizer que José é perfeito, não quer dizer que José é santo, não quer dizer que José é separado assim como o Senhor Jesus Cristo foi. Não, José continua sendo um homem falho, assim como todos nós, mas o relato de Gênesis e a história da palavra do Senhor vai mostrar exemplos, e José vai ser um exemplo de Cristo, e nós vamos poder aprender também com as atitudes de José, amém? E aí nós temos esse último relato aqui, como nós lemos aqui na conclusão, um relato que parece meio fora de lugar, parece um detalhe desnecessário de se incluir, mas, novamente, Deus, o Espírito Santo, que inspirou Moisés a escrever
o livro de Gênesis, o Espírito Santo, que é onisciente, que sabe o passado, o presente e o futuro, viria a importância desta descendência de Tamar e Judá, este filho Perez, que brevemente terá um papel principal no cumprimento desta promessa que Deus fez a Abraão, a Isaque e a Jacó, de trazer uma bênção para todas as nações da terra, através da descendência de Abraão, de Isaque e de Jacó, trazer aquele que seria uma bênção para todas as nações da terra. E aí nós vamos continuar lendo amanhã e vamos ver como que o plano de Deus vai se desenrolar na vida de José. Amém? Então, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença conosco, muito obrigado pelo seu compromisso com a palavra do Senhor, com a leitura da palavra do Senhor. A sua presença aqui, os seus comentários, os seus likes, você compartilhando esse vídeo serve para nos encorajar e para confirmar este trabalho, este propósito que o Senhor colocou em nossos corações. Amém? Então, mais uma vez, se você não é inscrito ainda no canal, eu te convido para se inscrever no canal, acionar o sininho, compartilhar esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, nas redes sociais, deixar um like. Tudo isso vai ajudar mais pessoas a alcançar esse conteúdo e vir ler a Bíblia toda conosco neste ano de 2022. Amém? Que Deus te abençoe e amanhã nós estaremos de volta aqui lendo a palavra do Senhor. Deus te abençoe.